Vamos lá, Show. aqui. 10 minutos, me dê só 10 minutinhos aí, tá dando favor. Já foi, né? Me dá só 10 minutinhos. Foi? Amém, vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre Tiago. Rapidamente, a gente já gastou aí mais de 40 minutos só em Hebreus. Hebreus é grande também. Em Hebreus são 13 capítulos, exatamente. Vamos falar sobre Tiago. Deixa eu voltar um pouco em Hebreus para falar o seguinte. Por que, para concluir Hebreus, por que o autor da carta aos Hebreus coloca essas argumentações? Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, sacerdócio de Jesus superior, Jesus é superior ao sacerdócio levítico, sacrifício de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, os heróis da fé. Por quê? Porque como ele está falando para judeus, né? Judeus têm muita lei, sei lá, de repente é isso. Aí quer mostrar. Sabe por quê? Isso implica o porquê que o apóstolo desconhecido escreveu a carta aos Hebreus. Por quê? Porque os judeus estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo por causa de uma pressão feita pelos judeus incrédulos. Tal qual hoje existe o judaísmo messiânico. Se não me falha a memória, existem cerca de 7.000 judeus messiânicos só em Jerusalém. Eles recebem pressão dos judeus ortodoxos para abandonarem a fé em Cristo. Eles são chamados de apóstatas, são chamados de católicos, são chamados de idólatras. Então é por isso que o autor, para fortalecer a fé deles, coloca Jesus superior aos anjos. O sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício levítico. Jesus é superior a Moisés. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. É por isso, ok? Ok? Vamos lá, Jesus é superior a Abraão, que Melquisedeque foi superior a Abraão, né? Exatamente. Também o Evangelho de João. Jesus é superior a todos. Isso. Lembra o Evangelho de João. Então, vamos lá. Tiago, alguns autores colocam, em especial o Ezequiel Soares da Silva, que é um autor que eu gosto muito, que Tiago, embora a maioria dos autores não concordem com ele, mas coloca que Tiago seria o primeiro livro do Novo Testamento. Isso na opinião de Ezequiel Soares da Silva. Ok? Mas vamos lá, vamos para algumas características. No Novo Testamento existem 3 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, chamado Justo, Tiago, o irmão do Senhor. Que Tiago é esse autor da primeira epístola geral? Irmão de Jesus. Exatamente. Por que então não pode ser o Tiago, filho de Zebedeu, o Tiago, filho de Alfeu? Porque ele já havia morrido, não? Tiago, filho de Zebedeu, morreu. Morreu degolado por ordem de Herodes. Está lá em Atos 12, se não me engano. O Tiago, filho de Alfeu, ele não é mencionado mais em Atos. Se não me engano, ele é mencionado uma vez só no primeiro capítulo. Então, por causa dessas coisas, nós acreditamos que Tiago, irmão do Senhor, também denominado de Tiago justo por quê? E Jacob, o tzadik, por quê? Porque ele era um zeloso observador da lei judaica. Ok? Então, nesse caso, é Tiago, irmão do Senhor, que escreveu esta epístola. Tá? Características gerais. Sim, pode falar. Porque Jacob, Sedi. O nome de Tiago em hebraico. Jacob. Tiago o justo. Yaakov Ha Sadik. Ha é o artigo
é o artigo definido. É parecido com aquela palavra de antes. Raça de... Yaakov, Yaakov. Tem que lembrar, Yaakov. Não é Yaakov, não. É Yaakov, Hatzadik. Tiago, o justo, que escreveu a primeira das epístolas gerais. Caracterização geral, para a gente adiantar aqui no nosso estudo. Esta carta é a mais prática de todo o Novo Testamento. Tiago, ele não vai tratar de doutrinas, igual a Paulo, igual a Pedro um pouco, igual a Judas. Tiago, ele vai tratar de prática de fé. E aí ele assina a sua carta. Ele diz, capítulo, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então ele se identifica, ele assina a carta. Agora, por que esse Tiago aqui, lembrando que Tiago, irmão do Senhor, presidiu a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém começou a ser presidida pelo apóstolo Pedro. Porém, depois do capítulo 8, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro começa a viajar. Ele vai para Samaria, ele vai para Jope, ele vai para Cesareia, ele vai para Roma. Então, os outros apóstolos que permaneceram em Jerusalém elegeram Tiago, irmão de Jesus, para presidir a igreja de Jerusalém. Tanto é que lá no capítulo 15, Tiago já estava presidindo, a decisão final do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, foi de Tiago e não de Pedro, e nem de Paulo, e nem de Barnabé. Ok? Isso é importante ser colocado aqui. Então, isso também evidencia o Tiago, irmão do Senhor, como autor dessa carta. E esse mesmo Tiago aí foi onde o próprio Lucas buscou informação sobre o Senhor Jesus, é isso? Também, isso, exato. Obrigado. Exato, e é dele também que o apóstolo Paulo fala, lá em Gálatas capítulo 2, dizendo que quando ele foi para Jerusalém, ele não esteve com nenhum dos apóstolos, só com Tiago e com Pedro. João já estava em Éfeso. João não estava mais vivendo em Jerusalém, João já estava em Éfeso, onde ele viveu até morrer, né? Então, é importante colocar essas informações aqui. Então, Tiago também, além de ser uma carta caracteristicamente prática, é também o único livro sapiencial do Novo Testamento. É o único livro que vai falar de sabedoria. Tiago escreve dizendo, olha, se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça crendo, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à palha, que o vento espalha. Ele vai falar sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Ele vai dizer, está lá no capítulo 3, versículos 13 a 18, ele vai dizer, olha, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é humilde, ela é compassiva, ela fortalece a união. A sabedoria humana, a sabedoria de baixo, ela é terrena, ela provoca contendas, desunião. E aí o apóstolo chama a atenção para aqueles irmãos que começam a discordar do pastor, da direção da igreja, e começam a espalhar discórdias para dividir a igreja. Ele está sendo o contrário. Por mais inteligente que esse irmão seja, a sabedoria dele é diabólica. A sabedoria dele é terrena e é humana, porque a sabedoria de Deus, ela é humilde e provoca a união, ok? Então o apóstolo Tiago, ele vai tratar, entre outros assuntos, da questão da prática da fé. Ele vai dizer, olha, se um irmão for até você necessitado de vestimento de comida, e você tendo para abençoar, não abençoa, a sua fé serve de quê? Porque a fé
sem as obras é Mortinha. Ele vai falar sobre a verdadeira religião. Está lá no capítulo de número 1, versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, supõe, deixando de reprear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aí não é as viúvas e os órfãos, que aqui fala de viúvas senhoras, não é viúva jovem não, porque lá em 1 Coríntios 7 o apóstolo Paulo fala que as viúvas jovens podem se casar, mas as viúvas idosas, não, essas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Então é cuidar dos órfãos e das viúvas idosas. E não é esperar ela ir até a igreja para falar o que está passando, não. É a direção, são os obreiros irem lá e falar, como é que está precisando de alguma coisa e tal. Né? Como vocês aqui que são pastores, evangelistas, Everton já pratica essa orientação do apóstolo Tiago. Né? Então, entre outras coisas, é isso que Tiago vai tratar, ok? Então a gente fecha aqui Tiago. Vamos agora então fazer o nosso lanche, para daqui a pouquinho entrar em Pedro. Vamos ver se a gente dá 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João ainda hoje. Não é aqui no Meio. É, Fernando. É vero? Ai, no carro. Ok, vamos lá? Então agora a gente vai falar sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro. A gente já deu um resuminho aqui, né? Vamos lá. Primeira carta de Pedro. Pedro também assina a sua carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ok? 1 Pedro. Vamos lá. A carta de Tiago foi dirigida a judeus dispersos por várias cidades. Então a carta de Tiago, ela é direcionada também a judeus crentes, tal qual a carta aos hebreus. Tiago inicia escrevendo dizendo que era para as 12 tribos. Exatamente. Descendentes das 12 tribos da dispersão. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre os forasteiros que estão dispersos, ok? Que estão espalhados por ali nas cidades do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas olha só que interessante. Esses lugares para os quais essa primeira carta de Pedro é direcionada, são lugares que o apóstolo Paulo não esteve. O apóstolo Paulo não pregou nesses lugares. Lembram que na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo intenciona ir para as regiões da Galácia? Exatamente, o Espírito Santo lhe impediu. Exatamente. Então aí, nesse caso, essa região da Galácia, para a qual a carta foi direcionada, é a Galácia do Norte, a região leste e oeste da Galácia. Aquela região habitada por gauleses. Ok? Então, o apóstolo Pedro, ele não direciona uma carta a igrejas que já foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E que o apóstolo Paulo já enviou uma carta para essas igrejas. Ele direciona a sua carta para lugares que foi alcançada recentemente pelo Evangelho. E aos irmãos aqui da dispersão, aos eleitos da dispersão, não é uma alusão aos judeus, é uma alusão aos crentes. A grande questão de 1 Pedro, uma característica importante
de 1 Pedro é que 1 Pedro fala do que a igreja sofre de fora. Ele vai falar das perseguições. 1 Pedro fala, tem um amiguinho nosso aí, mexendo em alguma coisa aí. Um barulho de água. De água, é? Isso é chuva, isso aqui é água. Torneiro? Tá vendo? Não está aberto não, acho que deve ser chuva mesmo. Chuva mesmo. Acho que é chuva mesmo. Então, desculpa sair de repente. Então, Tá chovendo. Tá Tá chovendo. meio sombrinha. e eu não posso, perdão, hoje eu até esqueci desse detalhe, eu ia até avisar o pastor Arão que começasse a chover antes, para ver se ele mandava alguém lá me buscar, porque eu, devido à minha tosse, eu não estou podendo pegar. Desculpa aí, mas eu sei que o irmão já tem me abençoado nessa parte. Ok? Mas, então, isso é importante colocar. A primeira carta de Pedro, ela fala dos problemas que vêm de fora, das perseguições. Ok? Data. Essa carta foi escrita provavelmente em cerca do ano 64 depois de Cristo. Porque Pedro, ele esteve em Roma aproximadamente do ano 46 ao 64 depois de Cristo. No ano 67, ele é morto em Roma, na mesma ocasião do apóstolo Paulo. Então, essa carta foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, ok? E aí, por quê? Por que coloca-se essa data aproximada? Porque foi a data em que Nero colocou o povo em Roma. E Roma começou a perseguir a igreja. Então essa carta, ela vai falar das perseguições que a igreja estava passando. Lembrando que todas as 10 perseguições lideradas pelos imperadores romanos contra a igreja nunca foi universal, sempre foi localizada. No caso dessa primeira prisão, a perseguição se deu na capital do império, na Itália, ok? E não ali em todas as regiões do Império Romano, ali o sul da Europa, o oeste da Ásia, o norte da África, não. Só na Itália. Ok? A questão da autoria aqui é importante. Por que autoria? Alguns autores modernos, lembrando que todos os autores antigos admitiam que 1 Pedro foi escrito pelo próprio apóstolo Pedro, alguns autores modernos, alguns teólogos liberais, têm discordado disso. E por que têm discordado disso? Lembram que Pedro tem a fama de ser analfabeto? E a primeira carta de Pedro, ela tem um grego excelente. Não um grego tão polido quanto o grego do Apocalipse, ou o grego do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, mas um grego muito bom. Rico em palavras, rico em vocabulário. Vocabulário é o conjunto de palavras que a gente guarda na mente e que a gente usa no nosso dia a dia, na escrita, ao conversar com alguém. Alguém fala, poxa, Josélia é uma irmã, uma missionária muito culta. Olha as palavras que ela usa, como ela fala muito bem, né? Então, é mais ou menos assim. Agora, será que Pedro era analfabeto? Sim ou não? Pedro era analfabeto ou não? Não. Vamos lá. A única referência, pelo menos da qual eu me lembro, que faz alguma alusão ao estudo, ao grau de estudo de Pedro, está lá em Atos capítulo 4, que diz que ele, João,
eles eram iletrados e indoutos. E aí alguns irmãos vão colocar que a palavra indouto ali significa analfabeto. Mas não é. A palavra indoutos na língua grega, isso foi o próprio presbítero Reinaldo quem pesquisou e para chegar a um acordo quanto a isso. A palavra indoutos lá no grego, no grego do capítulo 4 de Atos, é a palavra idiotes. Da onde veio a nossa palavrinha feia, idiota? Que significa, literalmente, pessoas que não têm letra. Pergunto aos irmãos, o que é uma pessoa que tem letra? Não é uma pessoa que sabe se expressar. Uma pessoa que tem letra é uma pessoa que tem curso superior. Formado. O pastor Arão, ele é letrado em português. A irmã Luciana é letrada em história. Pastor Marcos Domingos, pastor Jucinei, pastor Maurício, presbítero Jorge, são letrados em teologia. Né? Presbítero Reinaldo, não queria me colocar, mas já que você começou, presbítero Reinaldo é letrado em teologia e em história. Ok? Então, nesse caso, letrado é quem tem curso superior. O apóstolo Pedro, ele era iletrado, ele foi considerado iletrado pelos rabinos judeus de Jerusalém, pelos sacerdotes, porque eles em especial Pedro, não estudaram em Jerusalém, como Paulo estudou, com o melhor professor Gamaliel. Mas aí o texto diz o quê? E os sacerdotes perceberam que eles eram iletrados e indoutos. Aliás, os sacerdotes perceberam que eles andaram com Jesus. Por quê? Eles eram iletrados e indoutos. Então eles aprenderam com Jesus. Daí a ousadia. Agora, existem outras questões que explicam isso. Uma questão interessante colocada na defesa da autoria do Pedro, da primeira carta, é que o apóstolo Pedro nasceu em qual cidade? Judeia. Ele nasceu em Betsaida. Alguns autores colocam que depois que ele casou, ele foi morar em Cafarnaum, onde ele montou, junto com seu irmão André, junto com João e Tiago, uma empresa pesqueira, às margens do Mar da Galileia. A região onde ele nasceu foi uma região que foi altamente influenciada pela cultura grega. Então, o apóstolo Pedro, ele sabia ler e escrever, ele só não tinha curso superior. O curso superior que ele teve foi vinda do próprio Senhor Jesus. Só que como os sacerdotes não reconheciam a sabedoria do Senhor Jesus, os sacerdotes chamaram eles de iletrados. Mas eles andaram 3 anos e meio com o próprio Senhor. O próprio Senhor que disse, e aqui está quem é maior do que Salomão, quem é mais sábio do que Salomão. 3 anos e meio. E não foi 3 anos e meio assim, igual quando eu fiz faculdade, que ia à noite para a faculdade, as aulas começavam 7h30, acabava 10 e pouca, né? E voltava para casa, não. É internato, 24 horas por dia, durante 3 anos e meio, eles andavam com Jesus. Então a letra e o conhecimento, a sabedoria que eles tinham, era vinda do alto, de Jesus e do Espírito Santo. Porque Jesus disse assim, olha, quando vocês estiverem na sinagoga, no templo sendo julgados, não vos preocupeis com o que havereis de falar, porque o Espírito do vosso Pai vos dirá o que vocês devem falar. Então daí vem a sabedoria, vem do alto, do Espírito Santo e do Senhor, que ensinou para ele. Jesus também disse, o Espírito vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Né? É isso.
Uma terceira informação, talvez a mais importante, para evidenciar a autoria de Pedro na primeira carta, é o que está no capítulo de número 5, versículo de número 12. Diácono Everton, evangelista, leia aí para a gente, por favor. Capítulo 5, versículo 12, da primeira carta do apóstolo Pedro. Por Silvino, nosso fiel irmão, como considero escravo, abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. Ok, então, na minha versão, talvez esteja com um entendimento melhor. Na minha versão diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela está firme. Ou seja, a primeira carta de Pedro não foi escrita pelos punhos de Pedro. Pedro ditou e quem escreveu foi Silvano. Quem é esse Silvano? Esse Silvano é o mesmo Silas, profeta da igreja de Jerusalém e que acompanhou o apóstolo Paulo a partir da segunda viagem missionária. Ok? Então era um homem culto, era um homem inteligente, era um homem que tinha uma alta sabedoria, uma grande erudição. E isso é evidenciado pela pureza do grego, descrito aqui no texto, é claro, cópia dos originais da carta que leva o nome de 1 Pedro, ok? Agora, dá um clique. Ok, Vai estar junto. Segunda Pedro. Vai estar tudo junto. Segunda Pedro. Agora, oi? Talvez é memória. Não, não.